Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Graças te damos, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus Cristo, pelo alimento de hoje, que vem para mudar as nossas vidas, que vem para mudar as nossas finanças, algo que fará com que essa igreja, esse povo abençoado, entre em uma nova dimensão de vida, que esse povo escolhido entre em uma nova dimensão de prosperidade, em um nome do Senhor Jesus. E sendo assim, declare: eu ativo a sabedoria de Deus, eu ativo em mim a mente de Cristo, para entender a palavra que o meu Deus tem hoje, para o meu crescimento, para a minha prosperidade. Louve ao Senhor com suas palmas, em o nome de Jesus. Eu declaro o teu coração aberto para a palavra de hoje. Receptivo para aquilo que Deus vai te ensinar hoje através da minha vida. E o tema de hoje tem por título, anote, o nome da reunião de hoje: Vivendo em obediência e prosperidade. É a palavra que o teu Deus tem para você hoje. Vivendo em obediência e prosperidade, parte 1. Hoje nós vamos falar de dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Você vai aprender nesse tema de hoje que a obediência gera prosperidade em sua vida. A obediência à palavra de Deus. E é muito importante que a igreja, você, mais do que nunca, o povo de Deus que me ouve nesse momento, acorde, desperte para esse princípio de Deus que é o semear. Nós temos falado muito de coisas espirituais aqui, de coisas relativas ao Espírito. Mas só que nós não podemos deixar de lado a parte material. Porque a parte material é dom de Deus para nós. É dom de Deus que você prospere, que você viva uma vida melhor, uma vida mais feliz. É dom de Deus. É palavra de Deus, é vontade de Deus para a tua vida. Eu não estou falando de uma prosperidade no sentido de você só ter o sustento, não. Não é só o sustento, mas é você ter prosperidade em abundância. E se é dom de Deus a prosperidade, como o próprio Deus diz, anote, no livro de Eclesiastes 5,19, lá está descrito isso, que é dom de Deus a prosperidade em tua vida. Então, se é vontade do Senhor para a minha vida que eu prospere, eu vou buscar ter essa prosperidade. E a primeira coisa que temos que praticar é a obediência à palavra de Deus. E em segundo lugar, semear para colher. Quer prosperar? Tem que semear para colher. E isto é tudo na vida. Quer colher amor, semeie amor. Se você quer que se estabeleça a paz, o perdão, se você quer que aquela ferida se feche, libere o perdão. Semeie o perdão para você colher o perdão. Isso é tudo na vida. A sua vida é o que você semeia. Temos esse tema na livraria em 2 volumes. Então, se você quer colher, você tem que plantar. Tem que plantar. E o apóstolo Tiago diz também, é muito importante você anotar no capítulo 1, verso 22, que temos, como cristão, que nos tornar praticantes da palavra. Ou seja, obedientes
ao que Deus ministra para o nosso espírito, para o nosso coração, a sua palavra, obediente ao que Ele diz. Praticantes, e não somente ouvintes, que só acha tudo bonitinho, mas não vive. Você não está aqui só para achar tudo bonitinho. Você está aqui para ouvir e se tornar praticante da palavra de Deus. Se você quer vencer, você tem que se submeter à palavra de Deus. Você não pode viver o cristianismo do seu jeito. Você e eu temos que nos moldar à palavra do Senhor. Tem pessoas que querem viver o cristianismo do seu jeito e não é assim. Ah, isso aqui me agrada, eu gostei. Gostei muito daquela mensagem, viu, pastor? Daquela pregação da semana passada e a outra e a outra. Mas já essa aqui, eu não quero, eu não gostei. Cristianismo não se vive assim. Isso eu quero porque eu gostei. Isso aqui eu não quero porque eu não gostei. Tudo é palavra de Deus para a gente viver. Tudo é palavra de Deus. Quando aqui falamos de predestinação, que somos anjos e que há anjos para ministrar a teu favor, e quando também falamos de dízimos e ofertas, tudo é palavra de Deus para você, que vem para o seu crescimento espiritual e para a sua prosperidade. Tudo que sai desse púlpito tem esse propósito, de fazer crescer por dentro, como homem de Deus, como mulher de Deus, um profundo conhecedor das Escrituras, que maneja bem a palavra. E a ministração também sai daqui para te prosperar. Porque te dá aquele insight, aquela luz. Eu vou fazer isso e vai dar certo, porque a palavra do Senhor me ensinou. E esse vai ser o caminho que eu vou prosperar em nome de Jesus. E eu vou fazer e vai dar certo. Vou ser fiel, vou semear e eu vou colher. É assim, abençoados. Aqui, você só deixa de fazer a vontade de Deus se você não quiser. Pastor, não quero. Tudo bem. Se você não quer ser um dizimista, ser um ofertante, tudo bem, meu amado. Mas você vai estar sendo instruído no que é a vontade de Deus, em separar dízimos e ofertas. Agora, se lá na frente a vida vai ficar pesada para você, aí é você e Deus, porque orientado você foi. Pastor, eu estou sentindo a vida tão pesada, tantos problemas, tanto aperto financeiro, tudo se fechando para mim. Por que será? Temos que viver a obediência, porque a obediência gera prosperidade. Se você é obediente, essa obediência vai gerar tudo o que você precisa. Tudo abençoado. E todos esses apertos vão sair da sua vida em nome de Jesus, porque Deus é fiel em sua palavra. Aqui não estamos lendo nada do homem, mas palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Você vai desfrutar sempre de uma vida melhor, de uma prosperidade melhor e de saúde em sua vida, amém? Diga, eu recebo. Você vai ter uma vida mais feliz. O ato de dizimar e ofertar sempre existiu desde o começo do mundo. Desde o começo do mundo que dízimo existe e oferta. E isso está muito claro quando a gente abre a nossa Bíblia em Gênesis. Acompanhe comigo. Capítulo 4, verso 1. Gênesis, capítulo 4, verso 1. Acompanhe comigo e anote. Tome nota, grife, marque. E assim diz a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 1, e começa assim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio de quem? Do Senhor. Veja o reconhecimento, né? Eu tive esse filho graças a Deus. Os teus filhos são presentes de quem? De Deus em sua vida. Verso 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4, grife. Abel, por sua vez, trouxe das primícias,
ou seja, o melhor do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Até aqui. Olhe para mim. O que chama muito a minha atenção nessa leitura que realizamos aqui é o fato que Deus observa o que a gente oferta para Ele. E isso se repete lá em Marcos também. Capítulo 12, verso 41, anote. Quando Jesus está diante do gasofilácio, olhando as pessoas ofertando. E ele falou, muitos ofertaram aqui hoje, mas muitos deram o que estava sobrando. Porém, uma pessoa, aquela viúva lá do canto, lá no finalzinho, ela deu o melhor. Deus observa o que você oferta, abençoado. Esse é o entendimento que temos aqui, nessa primeira evidência desse tema. Vivendo em obediência e prosperidade. No caso aqui dos dois que ofertaram a Deus, Abel e Caim, uma oferta foi agradável a Deus e a outra não foi agradável a Deus. Agora, por que uma oferta não foi agradável a Deus? Porque Deus observa o que a gente planta. E se não é com alegria, não tem valor. Caim ofertou sem alegria e havia avareza no coração dele, porque ele poderia ter dado algo melhor, porque ele tinha muito naquele momento. E ele não fez o seu melhor. Nós temos que ter obediência nisso. Nós temos que ter amor nisso. Nós temos que ter alegria nisso, porque isso gera prosperidade. O ofertar com alegria, o ofertar com um coração aberto, com amor. Na hora do semear, tem que haver alegria dentro de você ao dar. Diga alegria. Tem que ser com alegria, com amor. Não pode haver avareza. Arrependimento. Será que se eu desse dinheiro... Lembrei de uma coisa agora. Será que se eu desse dinheiro, eu não estou jogando dinheiro fora? Será que eu não estou perdendo? Outra coisa. Você não pode se entristecer depois de dar a sua oferta. Você não pode ser avarento de pensar, de achar que está perdendo. E nem depois se entristecer porque deu. Por que eu dei? Não pode haver tristeza no seu coração. Porque é uma bênção você poder semear para Deus. Então, na hora de semear, faça com amor. Porque de Deus, você vai receber o amor dele em tudo. E nada vai faltar na tua vida. Não vai haver falta de nada. Então, desde que mundo é mundo, o homem está sempre tentando ludibriar Deus. Está sempre tentando enganar Deus. Está sempre tentando mentir. É avarento como Caim. Desde que mundo é mundo, o homem tenta isso. E é uma tremenda besteira. Você pode enganar o pastor, mas você não engana Deus, porque de Deus não se zomba, o que o homem semeia, ele colhe. Grande coisa você está fazendo enganando o pastor. Você engana a mim, mas não engana a Deus. Quando a gente lê um pouco mais adiante, isso você pode fazer em casa, Caim mata Abel, por inveja, por ciúme. E Deus pergunta para Caim, cadê Abel? Você sabe onde ele está? O que ele diz? Não sei. Você não viu ele não? Também não vi. Ele estava nesse momento mentindo para Deus. Deus não precisava perguntar nada disso, porque o nosso Deus, ele sabe e conhece todas as coisas. Mas isso ficou registrado na Bíblia para mostrar que a natureza humana tem isso. A mentira, a avareza, o egoísmo, o engano. Nós somos perfeitos por dentro, mas segundo a carne não. Segundo a carne ninguém é bom. Nem Jesus se arriscou a dizer que ele era bom. Quando alguém chegou perto dele e falou, mestre, o senhor é tão bom e tão maravilhoso. Ele falou, eu não, bom é Deus.
Porque eu sei o que é essa carne aqui. Eu sei o que é que isso fala, quais são os pensamentos ruins que isso tem. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Mas ele sentiu tudo o que nós sentimos. Os pensamentos feios, os desejos enganosos, vontade de mentir, vontade de brigar, vontade de fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele sentiu tudo. Apego, porque chegou um momento que ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele teve uma família segundo a carne, conviveu muito tempo com aquela família. Puxa vida, e agora eu vou ter que me separar dessa família? Mas que seja feita a tua vontade. Foi difícil para ele. Ele estava num corpo de carne, mas ele foi obediente à vontade de quem? De Deus. Então, é uma grande besteira e tremenda você achar que você está enganando a Deus. A Deus ninguém engana, porque de Deus não se zomba. Assim diz o Evangelho lá em Gálatas. Então, quando você fala: eu não posso dar oferta, pastor, e nem posso dizimar, aí é você e Deus, meu filho. Porque eu não moro aí nesse coração, eu não te conheço por dentro. Aí é você e Deus. Eu não estou te julgando. Será que você não pode mesmo? Pense. Porque para outras coisas aparece dinheiro. Você tem sempre dinheiro. Por que você não pode dizimar e ofertar? Eu deixo você a refletir sobre isso, a pensar sobre isso. Com essa mensagem, entenda uma coisa. Nós, pastores da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, não estamos te cobrando nada. Eu não estou aqui cobrando dízimo de ninguém. Eu não estou aqui cobrando oferta de ninguém. De seu ninguém. Mas te ensinando a ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Esse é o objeto do tema de hoje. Levar você a ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Eu quero te levar, através do tema de hoje, a ser um cristão obediente à palavra de Deus, para você prosperar abençoado. É só isso. Eu só quero que você atinja essa maturidade, essa glória. Que você precisa ser obediente aos princípios de Deus, que é a semeadura, para você prosperar. Só isso. Não tente enganar a Deus. Não seja um Caim. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Porque Deus observa o coração. Pense nisso. Vamos agora ao exemplo de Abraão, homem que foi obediente a Deus. Aqui mesmo em Gênesis, capítulo 12, verso 1. Vamos ficar um bom tempo aqui nesse livro de Gênesis, tá? Para o nosso crescimento no tema de hoje. E assim diz a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu o quê? Uma bênção. Sê tu um abençoado. Diga abençoado. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. 75 anos. E ele foi para um lugar que havia fome. Ele foi para o deserto. Diga deserto. Mas, quando a gente é obediente, Deus é provedor. Todo aquele que depende de Deus, Deus prospera. E Abraão foi prosperado por Deus. Veja o que diz o capítulo 13, verso 2. Aqui mesmo em Gênesis. 13 é o capítulo, o verso é o 2. Vamos aqui verificar se a palavra de Deus se cumpriu. Deus falou: eu vou te engrandecer, né? Eu vou te prosperar.
tu vai ser uma bênção. Agora a gente vai conferir se realmente Deus fez a parte dele. Porque Abraão obedeceu. Se é para fazer, meu Senhor, se é para ir para lá, eu vou. Amém, meu Senhor, vou te obedecer. Deus não falha, abençoado. Ele é provedor. Amém. Para aquele que vive a obediência. Olha só. 13 é o capítulo, o verso é o 2. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Diga, se cumpriu a palavra de Deus. Faça o que eu estou lhe pedindo e eu vou engrandecer a tua vida em todos os setores. E se cumpriu. Diga graças a Deus. Veja que o nosso Deus é um Deus de fartura, um Deus de abundância, de prosperidade. E Ele dá a sua prosperidade a quem lhe obedece. Se você é obediente, você vai ver a prosperidade de Deus sempre na sua vida. Agora veja o que Abraão, fez com a prosperidade que ele recebeu de Deus. Vamos a esse detalhe também. Capítulo 14, verso 18 de Gênesis. Vejamos o que ele fez com essa riqueza, com essa prosperidade. Gênesis 14 é o capítulo, verso é o 18. Vamos acompanhar passo a passo. Eu quero que você tenha um olhar fotográfico para a Bíblia. Fotografando cada trecho que a gente está lendo, você vai compreender a história todinha. Porque ela é comprida, ela é grande, eu não vou ler tudo. Mas se você tiver um olhar fotográfico, você vai entender perfeitamente o que nós estamos aqui lendo, o que nós estamos aqui acompanhando. E assim diz Gênesis, capítulo 14, verso 18. E começa assim o verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus o quê? Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, porque ele foi vitorioso também em muitas batalhas. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Abraão tinha coragem de tirar o dízimo de tudo. Então a gente percebe nessa leitura o que ele fez com a prosperidade que ele recebeu de Deus. Primeiro, ele foi obediente. E em segundo lugar, ele semeou. A obediência gera prosperidade. Ele foi obediente e se tornou o quê? Riquíssimo. Se tornou próspero. Uma coisa chama a existência da outra. Veja que Abraão cumpriu a vontade de Deus. Ele foi obediente e fiel ao dízimo. E quando você dá o dízimo, você também está cumprindo a vontade de Deus. Você também está sendo obediente. E essa sua obediência vai gerar mais prosperidade na sua vida. E ele foi dizimista em um tempo que não havia ainda a lei de Moisés. A lei de Moisés nem tinha chegado e Abraão deu o dízimo. Ele fez tudo por amor. Tudo por obediência a Deus. Porque a lei de Moisés só veio muitos anos depois, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas. Capítulo 3, verso 17. 430 anos depois que a lei foi estabelecida. Então, o dízimo, como também a oferta, passou pelo período da lei. Diga, pelo período da lei. E permanece hoje na graça de Deus. Porque dízimo e oferta é uma semeadura. Veja o que diz em Gênesis, capítulo 8, voltando um pouquinho para trás, algumas folhas, capítulo 8, verso 22. Olha só, Gênesis, capítulo 8, verso 22. E assim começa o verso 22 do capítulo 8 de Gênesis. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Isso quer dizer semear e colher. E nós já estamos no paraíso ou aqui na terra? Aqui na terra. E aqui precisamos de colher. Sim ou não? Precisamos de colher. Então eu tenho que aprender a semear. Enquanto eu estiver nessa terra, enquanto essa terra estiver vida, é como diz aqui, ó.
Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A semeadura, dízimos e ofertas são princípios de Deus, porque é uma semeadura que você está fazendo. A tua carne não gosta de semear, mas o teu espírito alimentado vai acostumar ela a isso. Para você se acostumar a ser fiel a Deus, a ser obediente à palavra de Deus, tu tem que congregar muito. Você tem que se alimentar mais. Não se abandona uma obra da carne do dia para a noite. Você não deixa de ser egoísta, ou avarento, ou qualquer outra situação carnal do dia para a noite. Ninguém larga um ressentimento que já está há 9 anos ali, do dia para a noite. É congregando, é alimentando o seu espírito, o máximo que você puder. Congregue. Porque se você não alimenta o teu espírito, o carnal cresce. E ele crescido, você não perdoa. Como também você não dizima e nem oferta. E é bom esse assunto de hoje, porque mede o nível da igreja. Quem está recebendo mesmo a palavra, esse assunto de hoje está medindo o coração de todo mundo. Quem realmente crê, pastor, eu creio. Porque quem crê chega junto. Porque quem crê é fiel, minha gente. Quem crê no que eu estou pregando, pratica. Quem está recebendo o que eu estou lendo, que é a palavra de Deus, apoia a igreja que está congregando financeiramente. Ela chega junto à pessoa. Aquele que realmente está recebendo. Tem pessoas que a maturidade está sendo uma coisa tão linda nessa questão de dízimos e ofertas, que às vezes quando a pessoa não pode trazer aqui na igreja pessoalmente, porque o pagamento saiu no meio da semana, ela não pôde trazer, por algum motivo, ela liga me avisando. Eu não pedi nada disso, mas a pessoa liga, pastor, eu depositei meu dízimo, viu? A minha oferta está lá. Já outros mandam mensagem, pastor, está depositado. Não deu para mim levar semana passada, mas eu já depositei. Já outros pegam um comprovante, põem no envelope e traz na próxima reunião. Porque dízimo é uma coisa que não é para ser guardada. Em Provérbios 3:9 diz que assim que você recebe, você tem que separar a primícia, aquilo que é de Deus. Provérbios 3:9. Dízimo não se guarda abençoado, tem que separar logo. Porque quando eu separo de imediato aquilo, eu estou mostrando para mim mesmo que Deus é prioridade na minha vida. E quando Deus é prioridade na minha vida, as contas, a minha vida está em segundo plano. O primeiro cheque não é para pagar as minhas contas, o primeiro cheque é para a obra do meu Deus, 10%. Mas isso só acontece naquele que tem maturidade espiritual por dentro. É que age dessa maneira. Assim que recebe o pagamento, não. O primeiro cheque é para a obra do meu Deus. Para o pagamento das minhas contas, é depois. E graças a Deus, eu louvo a Deus, porque tem muito abençoado aqui nessa igreja que age dessa maneira, com muita fidelidade. Graças a Deus. E mais a mais, é graças aos dízimos e às ofertas que você conheceu a palavra da graça. Que você chegou a esse conhecimento. Foi com a tua semeadura e tem sido com a sua semeadura que eu tenho tido condições de evangelizar e alcançar as pessoas. Aquele que tem sede da verdade. Como o abençoado que está hoje aqui pela primeira vez. Graças ao teu dízimo e à tua oferta, ele encontrou essas portas abertas para ele receber a palavra da graça. É muito importante o que você faz aqui. Então, quando você semeia, cada um está providenciando a felicidade para o outro. Para o próximo que vai chegar aqui. E que vai encontrar essa igreja aberta, e que vai ser consolado, confortado, e que vai crescer espiritualmente, assim como você está crescendo. Amém. Você é um profundo conhecedor da palavra de Deus. Ninguém te engana mais.
Ninguém põe capeta na tua vida hoje com pregação, porque você sabe que você é casa de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Você veio de um sistema religioso falido, como eu já preguei aqui para vocês, que pregava o tempo todo isso para você. Seu encapetado, endemoniado, vem aqui na frente derrotado, você é isso, a sua família é aquilo. Aqui só tem covarde, porque o corajoso dá tudo que tem. Dá seu sangue, dá seu boi, dá seu cabrito, dá tudo, dá o carro, dá a casa. Você foi muito maltratado por esse sistema falido, mas chegou o momento de você viver a glória de Deus, que é o Evangelho da Graça. E esse Evangelho nos ensina que a gente deve dar apenas 10% e a oferta. Graças a Deus, que aquele tempo de exploração passou. Coisa boa, né? Estamos vivendo em novidade de vida. Vamos agora, em nome do Senhor Jesus, ao capítulo 26 de Gênesis. Capítulo 26, verso 1. Aqui nesse capítulo 26 de Gênesis, vai falar da história de Isaac. Isaac foi o filho da velhice de Abraão. Foi a promessa. Isaac também viveu a obediência e a semeadura. E foi prosperado por Deus. E detalhe importante. Na conversa que Deus vai ter com ele aqui, Deus fala, olha, por causa da obediência do teu pai, por ele ter sido obediente a mim, você também vai desfrutar. Você também vai colher por causa dele. Aí se cumpre o que diz lá em Atos. Crê no Senhor teu Deus, será salvo tu e a tua casa. Quando a gente vive a obediência, meus irmãos, isso se estende para a nossa casa, para a nossa família. Os nossos filhos também colhem. Aliás, quando alguém é convertido ao Senhor na família, o ambiente é outro. E por você ser um convertido ao Senhor, os teus filhos vão colhendo isso. Porque eles vão vendo em você a mulher de Deus, o homem de Deus. Vamos ver isso com a Bíblia. Começando aqui no verso 1 do capítulo 26 de Gênesis. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Veja que era um tempo de fome, um tempo de crise, de dias difíceis. Assim como Abraão também passou, porque Deus falou, larga tudo e vai para o deserto. Que lá tinha fome, mas o homem não passou fome. Ele também, pelo mesmo caminho, pela mesma dificuldade, mas foi obediente, você vai ver isso. E semeou, e colheu o fruto do que ele semeou. Seguindo o verso 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Porque descer para o Egito significava procurar em outras pessoas ajuda. Isso significava confiança no homem. E Deus não queria que Isaque buscasse ajuda no homem. Deus queria que Isaque confiasse nele, em Deus. Isaque, eu quero que você confie em mim. Não busque ajuda nos homens, porque eu sou contigo. Porque lá no Egito havia sabedoria, havia um povo próspero. E Deus fala para Isaque, para lá não, porque aí vai ficar fácil. Eu quero que você conheça a minha grandeza. Eu quero que você saiba que assim como eu fui com o seu pai, eu também serei com você. Mas confie apenas em mim. Tem muita gente que se apega em todo mundo, mas não se agarra em Deus. Ela se apega na prima, na mãe, no pai. Ela se agarra em todo mundo, na amiga, no amigo. Ai, conversa comigo, amiga, eu estou tão triste, me consola. Ô fulano, faz isso por mim. Ela se agarra em todo mundo, menos em Deus. Deus quer que você tenha a experiência
de conhecer a grandeza dele. E para você conhecer a grandeza dele, está na hora de você se lançar. Está na hora de você viver uma vida edificada no Senhor. Está na hora de você obedecer a palavra dele. Tem pessoas que falam em suas orações, no seu falar com o outro, eu quero muito conhecer Deus em minha vida. Não é assim? Eu quero ver Deus na minha vida. Você quer ver Deus na sua vida? Coloca a palavra de hoje em prática na tua vida, que você vai ver a grandeza dele nos teus caminhos. Você vai ver, pouco a pouco, de glória em glória, uma coisa por vez acontecendo. Ou várias ao mesmo tempo. Tua cura, a transformação no teu filho, e você, que maravilha. Uma situação resolvida lá no seu trabalho, e você, que bênção, só nesse dia que eu fui na igreja, já me aconteceu tudo isso. Fruto, resultado de um coração aberto. Eu estou aqui pregando, mas eu não sei quem está recebendo ou quem está retrucando. Quem está recebendo é bem-aventurado. Quem está retrucando está perdendo. Mas eu não sei quem está retrucando, como também eu não sei quem está recebendo. Mas ele sabe. E ele diz que ele é recompensador dos sinceros, daqueles que se entregam de todo o coração, de toda a sua força, de todo o seu amor. Quer conhecer Deus? Se entrega à palavra dele. Obedece. Em o nome de Jesus. Amém? Então veja que Deus ensina ao seu filho a ser obediente a ele. Aqui a gente percebe Deus ensinando para Isaac a ser obediente a ele. Ó, seja obediente a mim, fica aí. Deus quer também ver isso em você, obediência a ele. Que coisa linda. Deus sempre ensina aos seus filhos a serem obedientes. Fica aí, Isaac. Você não precisa buscar ajuda em homem nenhum. Confia só em mim. Tenha olhos só para mim. Eu sou como você. É muito difícil no momento de desemprego. É muito complicado quando tudo parece que está desabando em sua volta. A gente confiar em Deus, mas Deus é contigo. É muito difícil a gente confiar em Deus quando a gente está doente. É muito difícil a gente confiar em Deus quando há uma crise no casamento, quando há brigas, quando o filho está em desvio de conduta e que você nem sabe o paradeiro dele há mais de 2 semanas. É complicado isso. É difícil de confiar, mas Deus é contigo. Prosseguindo, veja o que diz o verso 3. Vamos ler uma vez mais o verso 2. Apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então veja que aqui se cumpre aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Por conta da obediência de Abraão, ele foi beneficiado. Quando você é obediente ao Senhor, a tua casa, os teus filhos alcança isso. Recebe provisão de Deus também. Amém. Agora eu quero chamar a sua atenção nesse último verso que lemos, o verso 4. Que lei havia naquela época? Eu pergunto a vocês, que lei? Nenhuma. Não havia nenhuma lei. A lei de Moisés só veio depois, muitos anos depois. Quando aqui fala de mandamentos, estatutos e as minhas leis, é que teu pai, é que Abraão fez a minha vontade. Quando eu falei, quando eu pedi, quando eu disse faça, ele fez. Essas foram as leis de quem? De Deus. E não a lei de Moisés. Agora veja o verso 12. Veja a diferença que faz quando uma pessoa semeia.
E aqui fala que Isaac prosperou por conta da sua semeadura em uma terra estranha, em tempo de fome. Ele tinha um coração aberto para as coisas de Deus, assim como seu pai, Abraão. Olha só. Semeou Isaac naquela terra. Diga, semeou. E no mesmo ano, eu recebo isso também acontecendo na tua vida, para você que pratica a semeadura. Que coisa linda. E no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Sabe qual é a pessoa mais rica desse mundo e mais próspera dessa igreja aqui? É aquela que tem dinheiro, que tem as coisas, mas que continua tendo um coração em Deus. É a mais próspera e a mais rica dessa igreja. É a mais rica. Porque Abraão foi riquíssimo, seu filho também tomou posse de riqueza, mas continuou tendo um coração em Deus. Abraão era abençoado, Isaac também, e semeou. Você também é um abençoado, e como abençoado tem que semear. Dízimos e ofertas. Nós temos que obedecer aos princípios de Deus. Prosseguindo, verso 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, que era o dinheiro da época, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. E veja que a inveja não causou nenhum dano na vida dele. A inveja não fez nada contra ele. Esse trecho é bom para você que tem medo disso. Pastor, eu tenho tanto medo de gente invejosa. Está amarrado só de senhor falar aí, viu, pastor? E digo mais, sangue de Cristo tem poder com toda a glória do Senhor. Isso serve para você perder o medo. Pastor, eu tenho medo de olho grande. Vou lhe dizer uma coisa, pastor. Lá em casa tem um saquinho com água na porta. Tem galho de arruda na cozinha. Tem o galho do pinhão roxo na sala. Que é o que, né? Repreende mesmo, olho grande é inveja. Tu é um incrédulo, medroso e que não conhece o poder de Deus. Porque quem anda no Espírito, as obras da carne não tem força. As obras da carne só tem força para quem não alimenta o Espírito. Aí a ira toma conta, a bebedice toma conta, a inveja toma conta, a feitiçaria toma conta, e as outras demais obras da carne toma conta, a prostituição, adultério, inimizade, porfia, ciúme. Se você está bem alimentado, nada disso pega, nada disso funciona, nada prevalece contra você. Então arranque o tá amarrado da sua porta, aquele olho que você pegou lá e grudou. Vou deixar aqui para repreender. Não precisamos ter medo disso. Prosseguindo. Verso agora 15. Veja o que o rei fez, o rei Abimeleque fez por conta da inveja, hein? Olha só. E que em nada prejudicou a Isaac. Ele continuou próspero. Olha só. Verso 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Eu sou o rei aqui dessa terra e você se tornou mais rico do que eu. Está errado isso aí. O rei aqui sou eu. Mas comparando a minha vida com a sua, você é muito mais poderoso que eu, muito mais rico que eu. Isaac foi embora. E veja o que diz aqui no verso 26. Depois que o rei Abimeleque manda Isaac embora, bate um arrependimento. Que besteira eu fiz. Enquanto aquele homem estava aqui, as coisas estavam caminhando bem. Eu vou atrás dele e pedir para ele voltar. Você é uma bênção de Deus onde você chega. Você é luz do mundo.
E eu recebo as pessoas admirando a tua prosperidade. Eu recebo as pessoas admirando você. Está ali, ó, um homem de Deus, um abençoado de Deus, uma abençoada de Deus. Abimeleque se admirou. Deus é com esse homem. Deus prospera esse homem. E eu mandei ele embora daqui. E o negócio aqui piorou. Eu vou pedir para que ele esteja perto de mim. Do tipo que diz, seja meu amigo. Por favor, fica aqui. Eu gosto de você. Você é gente boa. Olha só o que diz o verso 26. Do capítulo 26 de Gênesis. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Ué, agora está precisando de mim? Você falava que eu não prestava. Verso 28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. E eu recebo também muitas pessoas percebendo isso na tua vida, que Deus é contigo. Uma vez mais, o verso 28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então disseram: haja agora juramento entre nós e ti. Façamos uma aliança contigo. Juraram que nos não fará o quê? Mal. Como também não te havemos tocado, e como somente fizemos o bem, e te deixamos ir em paz, vejo que esse homem falou para Isaque: tu és agora o abençoado do Senhor, assim como você é chamado aqui. Diga, eu recebo essa palavra. O homem era um rei, mas reconheceu: Deus é contigo. Tu és um abençoado do Senhor. Eu recebo muitas pessoas se admirando com a grandeza de Deus em tua vida. Porque isso que está escrito aqui é para os nossos dias também. Senão não estaria escrito. Se escrito está, é porque também vai acontecer contigo. Muitos vão se admirar em ver que Deus é contigo. Você vai ter um progresso muito grande na sua vida. E você sabe que milagres acontecem. Ao ponto de você chegar em um lugar para trabalhar, por Deus ser tão grande, tão maravilhoso, com o tempo você se torna gerente, depois um cargo maior do que isso, depois é convidado até para ser sócio. Olha, você não quer ser sócio não comigo aqui? E chega um tempo que tu vira dono também. E tudo isso depende de vivermos a obediência. Porque a obediência vai gerar toda essa riqueza na sua vida. Creia, meu amado. Porque você também é filho de Abraão. Gálatas 3:7. Abra agora, em nome de Jesus. E aqui a gente termina a parte 1 desse tema, vivendo em obediência e prosperidade. E assim diz o livro de Gálatas, capítulo 3, verso 7. Sabei, pois, 3:7 de Gálatas, que os da fé é que são filhos de quem? Filhos de Abraão. Porque talvez você poderia estar pensando: bom, mas Deus foi com Isaque porque ele era filho de Abraão. E você também é. Isaque era abençoado? Assim como você também é. Porque veja o que segue dizendo o verso 9 do mesmo capítulo. 3:9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você é filho e é abençoado. Assim como Isaque era filho e abençoado, você também é. Porém, ele fez uma coisa que você tem que passar a fazer, se você ainda não está fazendo, que é semear como ele semeou. E prosperou e foi riquíssimo. Abençoado, você só não vive a obediência, repito uma vez mais, se você não quiser. Porque Deus é contigo e a sua palavra também. E a mensagem de hoje te convida a viver a obediência, para que essa obediência gere grande prosperidade em tua vida.
E com as considerações do verso 9 do capítulo 3 de Gálatas, paramos por aqui. A gente prossegue falando sobre o assunto na parte 2. Em nome de Jesus. Tenham todos a melhor semana da sua vida e receba. Deus é contigo. Há anjos com você. Tira do teu coração a avareza, o que falaram a respeito de igreja. Me disseram tanta coisa feia acerca de igreja. Deleta tudo e coloca a palavra de Deus no teu coração. E você vai ser bem-aventurado por obedecer a ela. Nós não estamos aqui para ser Maria vai com as outras. Nós estamos aqui para dar ouvido à voz de Deus. E esse Deus será com você. Bom dia a todos e até a próxima reunião em nome de Jesus. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandradinis@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandradinis@igrejavidacristã.com.br. Ou então visite a nossa página pela internet, pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br.